Era pra estar saindo o vídeo do Viúva Negra, que já estão uns dias atrasados, mas eu tenho que falar de Loki. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui pra hoje falar de Loki, essa série que, tipo, eu tava muito hypado, eu acho que eu tava mais hypado do que eu devia, porque é o Loki, e ao mesmo tempo que me surpreende muito, eu tô decepcionado. Vou tomar pedrada nesse vídeo, eu sei, mas eu vou tentar mostrar os meus pontos sobre o que eu achei de Loki, só lembrando minha opinião. Então, se você tem uma opinião diferente, comente aqui, porque eu vi que esse episódio deu muito o que falar. Tem gente que tá surtando, extremamente hypado, e tem gente que já acha que deu uma leve brochada no final. Eu tô na segunda questão, mas eu quero saber a questão de vocês. E esse vídeo vai ter spoiler, eu vou entrar muito em questão do decorrer da série toda, principalmente o último episódio. O último episódio eu acho que é o que eu mais tenho que falar. Mas, enfim, spoilers à frente, então fique por sua conta e risco. A série do Loki é uma série que eu tinha muito hype em cima dela, muito mais por conta do personagem e por ser certeza que ele ia ser o pontapé inicial do multiverso. Porque apesar de eu ter aquela expectativa no Homem-Aranha que falava de multiverso ali, mas a gente sabe que o Mistério não é um bicho confiável, então realmente não aconteceu. WandaVision, que mexe um pouco com essa questão de realidade, ela criar um mundinho dela ali, pô, quem sabe dar um pontapé inicial no multiverso, ela vai ser vilã do Doutor Estranho, que é um que vai abordar muito isso de multiverso, então vai que não teve. Loki, se não tivesse multiverso, eu acho que seria uma decepção mesmo, porque entra muito naquilo dele ter alterado uma linha do tempo lá em Vingadores Ultimato. O Loki que a gente tá vendo não é o Loki que a gente acompanhou por tantos anos, teve os traumas em Mundo Sombrio de perder a mãe, que desenvolveu uma amizade legal com Thor e que morreu para tentar salvar o irmão ali em Guerra Infinita. Esse é um Loki puxado lá do primórdio, lá do primeiro Vingadores, logo após que ele foi derrotado. E isso é uma coisa que pode causar uma certa preocupação, assim como o Thanos no final de Ultimato, não ser aquele Thanos que foi tão bem desenvolvido no Guerra Infinita, mas tô ainda criando expectativa. Pô, é o Loki, vai ser pelo menos uma série divertida, que entretém bem. E a Marvel me entregou um negócio que puta que me pariu, que negócio absurdo. Logo no primeiro episódio de Loki, eu já estava incrivelmente apaixonado pela série, como ele colocou aquela mitologia dos Guardiões do Tempo, como ele brinca com o estilo da própria série. Então ele tem aquela questão ali dele estar sendo preso e tal, e ele tem aquela introdução sobre a AVT, os Guardiões do Tempo, tudo feito no estilo de uma animação dos anos 70, que, cara, é muito legal, muito bem feitinha. A Senhorita Minutos, que também ali entra nessa questão de parecer uma animação e ser algo que tu fica ali meio, cara, tem coisa esquisita aí. Desde o começo, ele já vai mostrando que tem algo estranho, e eu acho que isso pra mim é uma das maiores qualidades, mas eu acho que eu ter abraçado tanto isso foi uma das coisas que mais me fez me decepcionar com o final. Que até nesse primeiro episódio mostra ali o Paul Loki tá sendo preso porque ele alterou uma coisa na linha do tempo. Ao invés de ele ser preso por Asgard, ele fugiu. Então era algo que não devia acontecer. Mas no primeiro episódio mesmo ele questiona, pô, mas os Vingadores ali estavam viajando no tempo, coletando o Joia do Infinito pra voltar depois. E eles dão uma desculpa ali que é muito esfarrapada. Ah, os Vingadores precisavam fazer isso porque é como a linha do tempo sagrada diz. E tu fica meio, rapaz, tem coisa estranha. Estamos aqui pra falar dos Vingadores. Ah, não? Não? O que eles fizeram devia ter acontecido. Você escapar é que não. E por que que eu vejo desse modo? Porque você assistindo aquele primeiro episódio e os episódios subsequentes, você percebe que todo mundo ali que trabalha na VT não é bem funcionários como você imaginaria, mas sim seguidores de uma religião, pode-se dizer. O Mobius, eu acho que é onde mais carrega isso. Ele fala muito sobre a linha do tempo sagrada, como as coisas devem acontecer, da forma como os Guardiões do Tempo estão escrevendo para ser, e ele está disposto a seguir aquilo de qualquer forma, mesmo que ele precise se privar de diversas coisas. O segundo episódio, eu acho que é uma das melhores coisas nessa questão do debate, porque ele apresenta aquela questão do Mobius gostar muito de jet ski. O Loki vai questionar ele sobre isso e ele começa a falar de como andar no jet ski deve ser incrível, é uma das coisas mais incríveis que o ser humano já construiu. E o Loki pergunta, você já andou? E ele responde,
Não. Um agente da VT andando no meio da linha do tempo sagrado num jet ski não seria um negócio muito bem aceito. Então você percebe que aquele personagem tá se privando de algo que ele gostaria tanto, de que ele tem tanto interesse em experimentar, só por culpa da crença dele. Vem cá, você acredita mesmo em todas essas coisas, não é? Eu não fico obcecado pensando se acredito ou não acredito. Eu só aceito o que é. E aí que entra o que eu abracei tanto, que é a questão niilista na série. Eu tenho um fraco com séries que te coloca pra questionar diversas coisas, seja religião, verdade, realidade, e Loki abrange praticamente tudo isso. O conceito do niilismo, ele tá muito em cima daquilo de você é responsável pelas suas próprias ações, não tem um ser maior te controlando. E é justamente isso que a VT acredita, de que os Guardiões do Tempo estão ali na sala deles escrevendo como a linha do tempo deve acontecer e qualquer ramificação entra a VT para impedir isso. Você não é dono da sua própria história, você está apenas traçando um caminho que uma força maior escreveu para você traçar. E o Loki, obviamente, ele vai completamente contra essa ideia, e isso já entra muito no tema da série, que é confiança e mentiras. Toda a série tá baseada em cima disso. O Mobius confia de pé junto na VT, mas tá tudo mentindo pra ele. Os Guardiões do Tempo são uma farsa, são robôs colocados por alguém pra fazer todo mundo acreditar naquilo. Os agentes que pensam que foram criados pelos Guardiões do Tempo pra proteger a linha do tempo sagrada são nada mais do que variantes que foram presas e se tornaram aquilo, sofreram uma lavagem cerebral. Por sinal, isso é uma coisa que devia ser mais explorada, porque não mostra como isso acontece, mais ou menos. Eu achei meio... E novamente, falando sobre essa questão de verdade, de mentira e a discussão niilista na série, o Mobius de novo brilha. Cara, como eu gostei do Mobius. Eu acho que é um dos melhores personagens da série toda. Ele carrega muito bem. E a parte dramática dele no episódio 4, ele descobrindo a verdade, como ele fica chocado com aquilo de que tudo aquilo que ele confiava, tudo aquilo que ele acreditava era uma farsa, que ele era só mais uma variante, que ele caçava há tanto tempo e que ele teve uma vida, que ele podia ter tido um jet ski e não teve, coisas banais assim que ele se privou tanto e simplesmente não existiam. Sabe pra onde eu iria se eu pudesse ir a qualquer lugar? Pro lugar de onde eu vim de verdade. Pra onde eu tinha uma vida antes da AVT aparecer. A questão da Sylvie também é uma parte muito legal. A Lady Locke, ou como eu acredito sim que seja, a Encantor. Como eu já falei algumas vezes, eu não sou leitor dos quadrinhos, mas desde o momento que a Sylvie apareceu, eu falei, é a Encantor. Eu associei com o desenho que tinha lá em 2012 dos Vingadores, que passava na TV, eu lembrei ali dos poderes, eu falei, mano, é a Encantor. E até agora eu tô batendo nisso, apesar de ser meio que a Lady Locke, como falam. Mas ela bate muito nessa questão, porque tem a parte ali de flashback dela, que é bem curtinha, mas você vê que ela é presa pela VT ainda criança para ser julgada, e ela não tem noção de qual foi o evento Nexus, nem a Ramona, que foi quem prendeu ela, tem noção realmente do que aconteceu, e isso é muito interessante, porque quando você analisa o fato de ser uma criança e de ninguém lembrar qual foi o evento Nexus dela e ela sequer saber, você percebe que o evento Nexus dela pode ser algo extremamente banal. Sei lá, ela pode ter quebrado um vaso sem querer e isso startou um evento Nexus que altera a realidade. Tipo, é uma criança sendo uma criança. E ela teve a vida destruída pela VT por conta disso. É uma coisa que cria uma discussão muito legal. O que foi o meu evento Nexus? Eu não me lembro. Mas aí que vem o perigo de quando você cria uma discussão tão legal, algo baseado em mentira, em qual é a verdade, nesse questionamento todo, é que quando você chega na verdade, tu fica meio... Não, é isso. Eu acho que em questão de multiverso, onde mais ficou interessante mesmo foi na parte ali do fim dos tempos, onde começou a aparecer aquele monte de Loki, que pesquisando bem razoavelmente, tu já vê que é um monte de referência aos quadrinhos, o Loki jovem, o Loki velho, o Loki jacaré, o Loki presidente. Então, caralho, é muito legal aquele episódio, mostra muito bem essa questão de multiverso, de várias possibilidades. Então, você vê
Loki criança ali, pô, o moleque matou o Thor, o Loki velho, ele sobreviveu ao Thanos, ele era tão poderoso que ele conseguiu enganar o Thanos. Então, tipo, tem essas sacadas muito legais pra no final chegar no Kang. O Kang, eu não acho que ele é algo negativo na série de forma nenhuma. O ator brilhou completamente, cara, puta personagem carismático, ele te conquista muito fácil no pouco tempo de tela que ele tem, mas é um episódio muito mais didático. A série criou todos esses questionamentos, criou toda essa questão, todo esse mistério. Então você precisa de uma resolução, você precisa da verdade. E a verdade às vezes é decepcionante. Pra mim, o último episódio de Loki é como se Deus voltasse pra Terra e começasse a ditar pra você qual é o propósito dele pra vida. Ele vai começar a citar ali o porquê que ele criou, qual o propósito, pra que a vida existe, e tu vai ficar ali. É sério? Eu acho interessante o porquê ele privou tanto essa linha do tempo sagrada, por que que ele evitava tanto essas ramificações, né? Tu entende o propósito do personagem quando ele começa a contar ali a história dele, que ainda entra na questão ali que como ele fala muito, ele não mostra, você nunca sabe se é verdade ou se é mentira. Então você tem um personagem ali que você não sabe qual é a dele, você tem um personagem que tá sempre mentindo que acha que aquele tá falando verdade, e você tem uma personagem que tenta confiar em quem tá ajudando ela, mas não acredita merda nenhuma naquilo, só quer matar o maluco. Então é bizarro, eu tô elogiando tanto, mas esse episódio me decepcionou de uma forma que eu não consigo pôr em palavras. Eu abracei tanto aquele mistério, eu abracei tanto essa discussão sobre verdade, sobre realidade, sobre qual é o nosso propósito, a questão niilista, que quando vem um esclarecimento, quando tem uma conclusão, aquilo, eu fico, puta merda, é sério isso? Fora o finalzinho mesmo, que ele deu pontapé no multiverso, que todo mundo tá extremamente hypado. Puta merda, começou o multiverso, agora sim, agora vai. E eu tô extremamente preocupado, porque no final ali você vê que o Loki ele foi jogado em uma outra realidade já. Não é aquela AVT que a gente viu no decorrer de todos aqueles 6 episódios. É uma outra AVT de um outro universo, onde você vê que ao invés de acreditar nos Guardiões do Tempo, tem ali o Kang. Tem a imagem do Kang ali, indicando que agora ele pode ser um grande vilão do MCU. Tá todo mundo querendo muito que ele seja o vilão da fase 4. Eu não tenho problema se ele for o vilão da fase 4, o grande vilão. Mas tem um ponto ali que me incomodou muito, que por ser uma nova AVT, você já percebe ali que o Mobius e a B15 não conhecem o Loki. Qual é o meu medo disso? Acontecer a mesma coisa do começo da série que eu tava tão preocupado, e da mesma coisa que eu tô tão preocupado com Guardiões da Galáxia 3. Ficar a porra de um looping gigante trabalhando e retrabalhando personagens que a gente já conhece. Então ele tá em outra VT, ele tá com um novo grupo de personagens de pessoas que ele já conhece. Então, por exemplo, a próxima temporada vai ter que trabalhar de novo a amizade dele com o Mobius. Tipo, gostei da forma como retrabalharam o Loki, conseguiram colocar o Loki do primeiro Vingadores, aproximando mais ele de como ele estava no Guerra Infinita em apenas um episódio. Eu tô com uma certa expectativa de como vão retrabalhar o romance do Peter Quill com a Gamora, mas tipo, não precisa você pegar, trabalhar ali na primeira temporada de Loki a amizade dele com Mobius, para descartar isso provavelmente e trabalhar de novo essa amizade em outra realidade, em outro multiverso, em outro, tipo, quando saiu o Homem-Aranha Longe de Casa, que começou a falar de multiverso ali por conta do mistério, que era baboseira do mistério, eu tava extremamente hypado. Quando saiu o WandaVision, eu pensei que ia ter, eu tava extremamente hypado. Agora que o Loki finalmente startou isso, eu tô extremamente preocupado. Porque uma coisa é você começar a mexer com outras realidades, você tentar trazer algumas coisas que não tinham pra essa realidade. Por exemplo, mutantes. Eu quero muito que o X-Men venha pro MCU, e pra mim a única alternativa pra isso acontecer é multiverso. É você trazer uma raça mutante de outro universo. Se você fazer um trabalho em looping, você pegar um personagem, fazer um ciclo dele, descartar, puxar o mesmo personagem desde o zero, fazer de novo o ciclo, eu não acho uma boa alternativa. Agora que ainda tem a questão preocupante, né? Porque o Homem-Aranha 3, ele tá com aquela teoria de que vai startar
o Aranhaverso, né, dos cinemas, com o Tobey Maguire, com o Andrew Garfield, que já estão escalados, meu Deus, isso vai ficar mais confuso do que já é. Vai encaixar aqueles 5 filmes do Homem-Aranha no MCU, vou ter que rever os filmes pra lembrar, vai ter ligação, não vai. Cara, é uma bagunça. É uma bagunça que eu tô muito preocupado, cara, nossa senhora. Fora também que a gente não pode esquecer algumas questões de contradição. Então, por exemplo, a série fala que tem um reset de realidade em qualquer momento que aquela realidade sai do fluxo que ela deve seguir. E tem essa conveniência dos Vingadores no Ultimato. Mas, beleza, eles falam ali, vamos pegar as Joias do Infinito, depois a gente volta pra não dar um problema gigante aí na linha temporal. Ok. Só que tem tanta coisa que vai contra essa questão da VT, que acontece nos filmes que fica meio que inacabado, que dá uma certa agonia. Na linha do tempo ali do primeiro Vingadores, que eles dão uma alterada, eu sei que tem um reset por culpa do Loki. Mas e se o Loki não tivesse fugido? Ia ficar naquela realidade onde Steve Rogers fala Hydra pro Ossos Cruzados? Poderia dar um problema tão grande lá pra Soldado Invernal, onde tem esse impacto. Poderia criar uma relação esquisita entre Ossos Cruzados e Steve Rogers. Então, tipo, tu fica muito nessa questão. O final do filme, que é um desfecho muito bonito pro Capitão América, que ele volta ali, ele fica com a mulher que ele sempre amou. É esquisito. Você nunca teve um indício que a Peggy Carter viveu uma vida feliz com o Capitão América, e quando ele volta, parece que sobrepôs as linhas do tempo. Não só sobrepôs, como ainda criou um leve paradoxo, onde tinha 2 Capitães Américas vivendo no mesmo período, um velho e aquele que foi descongelado. É esquisito e vai completamente contra toda essa questão da VT. É múltiplas linhas do tempo existindo naquele filme. Múltiplas linhas do tempo já poderiam existir por culpa dessas pequenas mudanças que foram feitas naqueles filmes, e agora chega Loki falando que só existe uma, que só tem aquela linha do tempo sagrada, sendo que isso foi alterado diversas vezes em um filme. Eu acho incoerente. Eu sinceramente acho incoerente. Estão aplaudindo muito o planejamento do Kevin Feige, né, para conseguir introduzir o multiverso de uma forma tão simples. Simplesmente conseguiu uma parte simples de diálogo, conseguiu apresentar o conceito de multiverso e expandir infinitamente o universo da Marvel. Pô, legal, ficou bom, mas não dá para negar que tem esses pequenos furos no passado da Marvel. Então, é preocupante, eu acho preocupante. A mesma coisa também, o Thanos. O Thanos saiu da linha do tempo ali do Guardiões da Galáxia, foi morto no presente, nunca voltou. Então o que acontece com os filmes dos Guardiões da Galáxia naquela linha do tempo? Foi resetada também porque um filho da puta saiu do nada? Tipo, o engraçado é que essas questões de voltar pra outros filmes eu não tava planejando. Surgiu meio do nada aqui enquanto eu gravava, foda. E pra mim é muito curioso como Loki, que ele tem uma apresentação tão grandiosa, que vai impactar tanto o MCU, eu saí tão confuso e preocupado, mas algo que é quase um filler, com uma cena relevante, eu saí extremamente hypado para o que pode acontecer na Marvel daqui pra frente. E eu tô falando de Viúva Negra. Eu sou o ponto fora da curva. Todo mundo tá pirando com Loki, eu tô pirando com Viúva Negra. Mas isso a gente comenta em outro vídeo. Mas bem, acho que é isso que eu tinha para falar sobre Loki, uma série que, meu Deus, como eu tava hypado, como eu tava amando até o último momento, e quando chegou o último momento mesmo, foi expectativa? Foi. A parte que eu tanto gostei da série foi o que me quebrou no final? Também foi. Mas ainda assim é uma série boa. Uma das mais importantes a partir de agora. Pode ser um reboot no MCU. Mas uma coisa é certa: Loki elevou o MCU a outro patamar. Só temos que ver como vai ser esse outro patamar. Mas enfim, é isso. Comentem o que vocês acharam da série do Loki como um todo, o que vocês acharam desse final, todas as revelações envolvendo a AVT, os novos personagens. E é isso. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!